Olá, bem-vindos a mais essa exploração aqui no nosso espaço. Hoje, a gente vai fundo no capítulo 13 de Pense e Enriqueça, do Napoleão Hill. O título é bem sugestivo: O Cérebro, uma estação de transmissão e recepção para o pensamento. Uhum. A nossa missão aqui é tentar desvendar como o Hill via a nossa mente, sabe? Quase como se fosse uma central de rádio, biológica. Uma ideia que, olha só, ele chegou a discutir com gente do calibre de Alexander Graham Bell. É verdade, ele não estava sozinho nessas ideias, né? Exato. Então, vamos tentar simplificar isso tudo. Preparados? Ok, vamos lá. A ideia central do Hill aqui é um pouco diferente, né? Ele basicamente propõe que cada cérebro humano funciona como uma estação de rádio mesmo. Isso, capaz de enviar e receber vibrações de pensamento. E ele falava que isso acontecia através do éter. O éter. E o que seria isso exatamente para ele? Olha, pro Rio, o éter era tipo um meio invisível, sabe? Um grande condutor universal por onde essas vibrações de pensamento viajariam, conectando as mentes umas às outras. Hum, interessante. E nesse modelo, como funcionaria o nosso cérebro? Então, ele descreve a imaginação criativa como sendo o nosso aparelho receptor. É ela que captaria as ideias e pensamentos que vêm de fora, de outras mentes. Ah, tá. E para transmitir? Aí seria a mente subconsciente. Ela funcionaria como a estação transmissora, mandando os nossos próprios pensamentos pro éter, digamos assim. Ok. Receptor, transmissor. E como a gente aperta o botão para ligar essa estação toda? Boa pergunta. Aí é que entra a autossugestão, que a gente já até comentou em outros momentos. É basicamente a técnica que ele ensina pra gente plantar os nossos desejos e pensamentos lá no subconsciente. Uhum. É a autossugestão que coloca a estação para funcionar, começando sempre com um desejo, aquele desejo forte, ardente. Mas tem um detalhe crucial aí, um tipo de amplificador. As emoções? Acertei. É aqui que a coisa fica bem interessante, eu acho. O Rio diz que pensamento sem emoção é fraco, né? Exatamente. Pensamentos frios, como ele talvez diria, têm pouca força. Mas quando a gente mistura emoção, aí sim, eles vibram numa frequência muito mais alta, muito mais potente. E ele destaca uma emoção em particular, né? Que pode até soar um pouco polêmico hoje em dia. Sim, ele fala da energia sexual. Mas é importante entender o que ele quer dizer com transmutação sexual. Não é nada esotérico no sentido comum. Certo. A ideia é canalizar essa energia emocional, que é naturalmente muito intensa, para elevar a vibração do pensamento. Isso faria duas coisas importantes, segundo ele. Quais seriam? Ah, Primeiro, tornaria a nossa antena, a imaginação criativa, mais sensível, mais receptiva a ideias que vêm de fora. E segundo, daria aos nossos próprios pensamentos aquele combustível emocional, sabe? Para que o subconsciente realmente capte e haja sobre eles. entendi. É como dar mais pegada para o pensamento, para ele realmente ir para o subconsciente. Isso é como dar cor, força, sentimento para os nossos objetivos mentais. Para não ser só uma ideia vaga. É um conceito forte, sem dúvida. E ele tenta ancorar isso falando de outras forças invisíveis, né? Justamente, Hill faz questão de lembrar que as maiores forças que regem o universo são intangíveis. A gente não vê a gravidade, mas ela tá lá. Com certeza. A eletricidade. A gente usa o tempo todo, mas entende completamente. E até a inteligência na natureza, que faz uma sementinha virar comida. A gente depende muito só dos cinco sentidos, né? E acaba ignorando essas forças mais sutis, incluindo, claro, a força do próprio pensamento. Aham. E falando em cérebro, ele até cita um cientista da época, o Dr. Herrick, com aquele cálculo, nossa, absurdo das conexões neurais. Ah, sim, aquele número. 1 seguido por 15 milhões de zeros. É inimaginável. Hill usa esse dado para provocar, né? Para perguntar se uma máquina tão complexa assim serviria só para funções básicas do dia a dia, tipo lembrar onde a gente estacionou o carro, Uhum. ou será que ela teria também a capacidade de se conectar com outras forças, com outras mentes, com essas coisas intangíveis?
É uma pergunta que abre caminho para outra parte bem legal do capítulo. As pesquisas que ele menciona do Dr. Ryan, lá na Duke University, sobre percepção extrasensorial. Isso sobre telepatia, clarividência. Na época, esses estudos com milhares de testes controlados sugeriam que essas habilidades pareciam reais, sim, e que não diminuíam com a distância, o que era curioso. E tinha aquele detalhe de funcionarem melhor com a mente alerta, né? Não em transe ou algo assim. Exato, a mente focada, alerta. O Ryan até suspeitava que telepatia e clarividência pudessem ser, no fundo, a mesma capacidade se manifestando de formas diferentes. Para Hill, claro, isso tudo reforçava a ideia do cérebro como um receptor potente. E como ele usava isso na prática? Ele conta um exemplo pessoal da equipe dele, não conta? Conta? Sim. É um exemplo perfeito do que ele depois chamaria de mente mestra, o mastermind. Ele relata que se reunia com 2 membros da equipe para resolver problemas complexos. Eles definiam bem o problema e começavam a discutir, a trocar ideias abertamente. E nesse processo de colaboração intensa, focada, surgiam insights e soluções que, segundo ele, nenhum deles teria tido sozinho. Era como se juntos eles conseguissem sintonizar uma fonte de conhecimento maior. Como se a soma fosse maior que as partes, literalmente. Exatamente. Acessando algo além da experiência individual de cada um. E ele até aplica essa lógica para entender um evento histórico gigantesco, a Grande Depressão. Ele chama de bênção disfarçada. É uma visão ousada. É ousada, sim. Não no sentido de ignorar o sofrimento, claro. Mas talvez ele visse como um choque necessário que forçou as pessoas a abandonar velhas formas de pensar, velhos hábitos. Criando um ponto de partida novo. Isso. Um terreno limpo, digamos assim, para novas ideias, novas oportunidades para quem estivesse mentalmente preparado para enxergar e agir. Uma ressintonização forçada, talvez. Então, resumido a grande sacada do capítulo. Hill está dizendo que o cérebro não é só um processador interno. Ele é um comunicador quase, cósmico, né? Uma estação de rádio biológica. E que as nossas emoções são tipo o volume dessa comunicação. Aumentam o alcance e a força da transmissão e da recepção. Perfeito. E isso muda tudo, né? Muda como a gente pode pensar sobre intuição, sobre criatividade, sobre colaboração, até sobre superar dificuldades. Com certeza. E nos deixa com aquela pergunta, né? Se nosso cérebro tem mesmo essa capacidade, essa habilidade latente de se comunicar nesses níveis mais sutis, como é que a gente pode, de forma consciente, aprender a sintonizar melhor? Tanto para enviar nossos desejos com mais força, quanto para ficar mais receptivo às boas ideias, aos insights que podem estar por aí vibrando ao nosso redor. Amém. Fica a reflexão, sem dúvida. Um ótimo ponto para a gente fechar essa análise de hoje. Com certeza. Muito obrigado pela companhia de todos nessa exploração do capítulo 13. Se você curtiu, se essa conversa te trouxe alguma ideia nova, considere se inscrever aqui no canal, ajuda bastante, deixa aquele like também e ativa o sininho para não perder os próximos passos dessa jornada. Isso aí. E pode ficar ligado, a análise do próximo capítulo, o capítulo 14, que fala sobre o misterioso sexto sentido, já está no forno e chega no nosso próximo encontro. Até lá! E até a próxima.